Olá, meus queridos, boa noite a todos. E indo nessa linha aí da Copa do Mundo, né? Eu queria, na verdade, tocar numa ferida de muita gente aí, inclusive dos brasileiros e argentinos, né? Hoje a Argentina passou pela Inglaterra e não tem nem o que as pessoas dizerem, né? Vi o jogo, eu assisti, né? Desde ali da metade do primeiro tempo até o final, porque eu tava trabalhando. E sem sombra de dúvidas, a Argentina passou merecendo. A Inglaterra, como sempre, essa decepção, né? Esse time, quando chega na hora de brilhar, eles sempre caem, né? A Inglaterra é o time que é o país que inventou o futebol, mas nunca aprendeu a jogar. Essa é a realidade que fica. Agora, uma coisa que é interessante. Esse jornalista que é muito conhecido meio futebolístico, né? Ele fala uma coisa muito interessante. Teremos a coragem de reconhecer o que sentimos pela seleção argentina porque existe historicamente uma guerra, né? Uma briga de egos entre brasileiros e argentinos. Eles não gostam muito de nós, nós também não gostamos muito deles, principalmente e especialmente por causa do futebol, né? Nossa guerra é futebolística, mas não é só isso, né? São dois povos, duas origens, tá? A Argentina foi colonizada pelos espanhóis, né? Vem da Espanha e nós por Portugal. São duas mentalidades, dois propósitos, línguas diferentes, culturas diferentes, não é? O argentino ele tem uma sinergia, praticamente uma simbiose com a seleção em campo. O brasileiro já não tem. O brasileiro até 2002, quando foi penta, até 2006, que perdemos para a França, ainda havia isso. Isso foi tirado. Como eu falei em vídeo passado, o Brasil ele tinha a única coisa que o brasileiro tem para se apegar e ter esperança é o futebol, porque é aquilo que a gente dominava e não é mais. E na América do Sul, nitidamente, nós estamos vendo que está sendo escolhida como a força do futebol dominante a Argentina. Mesmo que a capa da The Economist mostre um jogador de vermelho, a EA Sports, né, criadora do FIFA, a EA Sports cravou nas últimas quatro Copas, antes da Copa começar, ela cravou os quatro campeões e acertou. E agora ela falou que o campeão desse ano vai ser a Espanha. Então, mostrando que já tem uma agenda em curso, né? Mas assim, no começo todos falavam que era Portugal. Portugal caiu e a Argentina chegou onde ninguém acreditaria que ela chegava, né? Só que tem uma coisa muito interessante. Esse jornalista fala isso aqui, ó. A Argentina nunca deixou de ser dentro de um campo de futebol o que é culturalmente. Ao contrário do Brasil que pratica o entreguismo filosófico de sua cultura futebolística, imitando europeus de forma triste e vulgar, a Argentina, mesmo perdendo, segue sendo o que o seu povo quer que ela seja. Facilita, claro, ter Messi em campo, mas poderíamos também ter alguém genial vestindo a nossa 10 se não tivéssemos deixado de formar meias ou aberto mão de criatividade, de coragem, da ousadia, do drible do Brasil verdadeiro. Aí ele cita, né, o Neymar não cumpriu seu destino, que poderia ter sido, que poderia, né, chegar perto de ser Messi e optou por, bom, é sempre criticando ele, né? Porque a mídia tem um problema com ele grave e não é por causa de que ele nunca amadureceu, porque questão de amadurecimento não é problema para esse mundo que não é maduro coisa nenhuma, mas é libertino e problemático. O que acontece? O Brasil, no futebol, começou a, além do que já há de várias acusações de corrupção, queimando os empresários, as bets, né, as casas de apostas estão influenciando demais no futebol, estragando tudo. O Brasil agora ele quer copiar o futebol europeu, né? Ele quer aprender como que o europeu faz, por que que o europeu está brilhando tanto. E o Brasil perdeu isso. O brasileiro não entende, né? O brasileiro não ama o país dele como ele pensa que ama. Nós, o brasileiro, sempre fomos irreverente, né? É característico do brasileiro. Não é um povo educado, podado, né? Que tem aquela coisa que o europeu tem, que os povos lá de cima têm, porque eles são, né, de certa forma, eles são mais nobres do que nós. Mas isso é o jeito deles. O brasileiro não, o brasileiro é rebelde, é irreverente. O brasileiro joga, o brasileiro tem dele, é dele. Ele não respeita o adversário. Ele humilha em campo.
Ele dribla, ele não tá nem aí se vai desrespeitar o adversário, ele joga pra valer, pra ganhar. Ele provoca, ele isso é o futebol brasileiro que tornou ele o maior campeão. Só que a gente sempre acusou os argentinos de serem os europeus da América do Sul, né? Porque os argentinos, eles se veem como a Europa da América. E não é verdade. Eles se sentem os argentinos. Diferente de tudo. De tudo. E eles nunca perderam a essência deles no futebol, que é um futebol argentino de raça. E uma coisa que eles têm, eles jogam com uma certa malícia que nós nunca aprendemos, que o europeu nunca aprendeu e jamais vai ter. O argentino tem uma malícia que é assim, eles jogam e como, principalmente aqui na Libertadores, né? E a maioria dos jogadores aqui são falantes do espanhol. Português só o brasileiro. Os árbitros também, a maioria falam espanhol. E vamos dizer assim, os argentinos eles agridem em campo, eles batem, mas eles sabem como bater, como irritar o adversário, como tirar o outro time do sério, para trazer eles para briga, para confusão, e o outro lado geralmente é expulso, é pego. O argentino não. O argentino sabe provocar, sabe usar palavras para desestabilizar, porque eles são assim, eles são maliciosos muito mesmo, pra caramba. E os outros não entendem. Isso é deles. Quando eles no futebol, na qualidade, não conseguem vencer, eles partem para desestabilizar, para o psicológico e até agridem. Porque é deles, eles são raçudos. Eles dão a vida em campo. Por quê? Porque o futebol para eles é tudo. Eles têm uma igreja pro Maradona lá. Eles são extremamente idólatras. Isso não é algo que a gente tem que copiar, não. Mas o brasileiro não. O brasileiro perdeu a essência dele e agora ele quer se parecer com a Europa. E nós não somos europeus. E isso aqui, tá? E agora eu vou sair do campo do futebol, porque não é só no futebol. A gente precisa aprender uma coisa: nós nunca seremos um deles. Eu lembro quando o presidente Bolsonaro assumiu o poder e ele queria muito, né, entrar para o OCDE, ele queria muito fazer um acordo com a União Europeia e ele queria, né, fazer uns gestos de boa vontade, como reconhecer Jerusalém capital de Israel, andar junto com os Estados Unidos e Israel. Só que é o seguinte, nós não somos um deles. A gente ama Israel, a gente gosta, mas a gente não é um deles. Esqueçam. Pega só uma coisa. Quando os Estados Unidos precisa fazer um serviço muito sujo no Oriente Médio, quem é que faz? Israel. Tem coisa que a gente não vai fazer, que a gente não tem condição de fazer e de aguentar o tranco depois, a consequência. E eles têm. Eles são o que são, porque eles fazem o que fazem. Isso é muito crucial, a gente entender que nós somos um povo diferente e a gente jamais deve querer se parecer com eles. Eles nem gostam de nós. E hoje está provado, né, que o que vence é isso aqui, é manter a sua tradição. Eles são nacionalistas, de certa forma, né, o argentino até muitas vezes acusado até de praticar o Ra, né, pontocismo, muito forte, né, tirando isso aí, eles têm muito esse apego com o país, com a camisa, com a tradição, com a cultura deles. E nós precisamos criar isso. Nós brasileiros não sabemos nem a nossa origem, né? A gente não sabe a nossa história, né? Por quem fomos criados, de quem nós procedemos, tudo. E essa conexão, o único vínculo, a única alegria que o brasileiro tinha para unir o povo e dizer, ó, nisso a gente domina, nisso nós somos os melhores. Acabaram com isso. O Brasil é um povo que está em crise de identidade completa, completa. E a Argentina tá aí. Nossos maiores rivais do futebol estão com a sua identidade bem estabelecida. Eles sabem quem são. Por isso eles estão chegando de novo na terceira final. E eu espero que isso não fique só na mente no futebol, tá? Para muita gente. Não imite, não imite outros povos para você vencer. O Brasil sempre foi o que foi porque ele é diferente. A Argentina está onde está porque ela não é igual à Europa. Ela é o que é. E eu lembro que o Netanyahu falou, né, sobre
ele comparou Jesus Cristo a Gengis Khan. E disse, por quê? Que ele fala que Jesus não seria capaz de vencer o Gengis Khan, por quê? Porque o Gengis Khan, não basta você ser um bom líder. O que o Netanyahu quis falar é, se você não tiver um nível de maldade em você, se você não estiver disposto a fazer certas coisas com seu adversário, até mesmo que ele não teria coragem de fazer, você não vai vencer nesse mundo, você não triunfa. Porque esse é um mundo caído, é um mundo maligno. Realmente, o Netanyahu está certo no que ele está falando. Mas para esse mundo. Para esse mundo. Ele está dizendo, se você não tiver um nível de malícia, uma disposição para fazer certas coisas para alcançar o seu objetivo, você não chega lá. Se você for 100% bonzinho como Jesus, você vai ser despedaçado. É o que o Netanyahu quis dizer. Só que eu gostaria de lembrar as pessoas que quando este mesmo Jesus retornar, não vai ser como foi da primeira vez. Não vai ser paz, não vai ter amor, não vai ter misericórdia. Ele não vai aceitar nem mesmo que você abra a boca no tribunal para falar. E o que está escrito nos capítulos 18, 19 e 20, ele vai cumprir. Quem está esperando um homenzinho bonzinho, espera. Vai ser desesperador para quem não tiver do lado dele. Até para quem tiver do lado dele, se tiver manchado, vai ser purificado. Então, é só para entender o seguinte, que cada povo tem sua característica, né? Até no meio disso aqui deu pra gente fazer uma ministraçãozinha simples aí. Mas olha só, eu acho muito interessante isso aqui. Nosso povo brasileiro vive uma crise de identidade profunda. Nós perdemos a nossa identidade, nossa característica do futebol rebelde, reverente, driblador, que é, sabe, bonito de se ver. Além de outras coisas que está envolvido. E a Argentina manteve a tradição, a cultura. Acredito até que eles não vão vencer, porque a Espanha é muito superior. Mas tá aí, né? Foi um nome marcado, foi uma. Além das provocações, né, na política, porque a Argentina hoje, os jogadores lá até hastearam uma faixa dizendo que as Malvinas são argentina e não inglesa. Foi uma provocação política que a FIFA proibiu. E, e agora a final vai ser entre o colonizador e a colônia. A Espanha que descobriu a Argentina e a Argentina colonizada por Espanha. Então é uma disputa por duas mentalidades, por duas histórias e tem muito teor político, geopolítico e ideológico por trás dessa Copa do Mundo. Leiam isso. Porque raios todos os jogadores na Copa estão de chuteira rosa nos pés? O Messi não, porque ele é o GOAT, né? Mas todos com a chuteira rosa. Tem uma mensagem sendo propagada. Os jogadores, a maioria deles, fazem gol e fazem mensagens, né? Comemorações, sempre com simbolismos muito, no mínimo intrigantes. Vocês deviam pensar. Então, isso aqui é muito importante, tá bom? Vamos lá. Forte abraço a todos. Até os próximos vídeos, se Deus quiser.